Olá! Vamos à nossa correção comentada dessas tarefas que irão lhe ajudar a fazer a revisão para a nossa terceira atividade com devolutiva, tá bom? Eu aconselho vocês que ainda tiverem alguma dúvida nesses assuntos, a primeiro assistirem a essa correção comentada, corrigindo o que vocês tiverem feito. Depois sim vocês podem partir para fazer a devolutiva. Eu acho que é melhor, porque aí vocês vão poder ter condições de tirar as dúvidas, tá bom? Então vamos começar. Primeira questão, eu tinha solicitado para vocês passarem para a forma de notação científica. Então, nessa letra A, vocês vão observar o seguinte. A forma padrão da notação científica sempre é um número de 1 a 9 vezes uma potência de 10. Então, a gente vai destacar aqui esse número 5 e vamos escrever vezes 10 elevado ao expoente que será dado pela quantidade de zeros que nós temos aqui registrados. 6 zeros, porque são 5 milhões, então vai ficar 10 elevado a sexta. Tranquilo. A outra forma de escrever é quando você usa aquela que não dá para usar de repente esse sobrescrito, é você colocar 5 vezes 10, aí você coloca esse sinalzinho aqui que parece um acento circunflexo, mas que na verdade é para dizer que agora o próximo número é o expoente do 10. É uma outra forma de escrever, mas a que nós usamos logicamente no caderno é essa daqui. Bom, na letra B. Na letra B, vocês vão observar que é um número decimal, né? Então, a gente vai pegar, destacar esse número 3, tá vendo? Que ele está obedecendo a quantidade, que é sempre de 1 a 9, vezes a famosa potência de 10, que não pode faltar. Só que para registrar o expoente dele, eu tenho que contar agora as casas decimais. Então, se eu tenho 4 casas decimais, não esqueça, o expoente vai ficar negativo. Então, é menos 4. Eu gostaria que vocês prestassem atenção nisso para não acabarem errando depois, tá bom? Bom, eu vou dar uma limpada na tela para poder a gente fazer agora a troca de slide. Porque esse software aqui só funciona desse jeito, tá bom? Bom, vamos para a próxima. A próxima questão são as áreas. Também seria bem objetiva. A área normalmente é a multiplicação de duas medidas, base e altura, exceto no caso do círculo, né, que a gente tem ali até a fórmula para relembrar. Então, nessa primeira área aqui, nós podemos fazer o seguinte, é a mais simples que tem, base vezes altura. Então, você vai pegar o 10, vai multiplicar por 4 e vai achar 40 metros quadrados. Gente, é muito fácil, é a mais básica que existe. Na questão do círculo, nós temos um detalhe para lembrar. O π, nós convencionamos trabalhar com a quantidade 3,14 para representá-lo, lembra? Ele é infinito, mas a gente vai trabalhar com essa quantidade, até a limitação da segunda casa decimal. Depois, vocês vão multiplicar pelo valor do raio ao quadrado. O raio foi identificado aqui, ó, gente, 2. Então, você vai botar 2 ao quadrado. Bom, o que isso vai dar? 3,14 vezes, aí 2 ao quadrado, 4. Então, fechando a conta, eu vou fazer 4 vezes 3,14. Isso vai dar como resultado 12,56 metros quadrados. Lembrando que unidade de área sempre é metro quadrado, centímetro quadrado. Bom, mais uma vez, vamos limpar isso aqui, fechar, para poder fazer a transposição dos nossos slides, certo? Continuando nossa questão sobre as áreas. Agora nós temos um triângulo. O triângulo a gente pode pensar no seguinte, é como se ele fosse a metade de um paralelogramo. O paralelogramo, ele também segue a mesma fórmula do retângulo, que é base vezes altura. Então, como ele é a metade, eu vou ter que multiplicar a base pela altura e depois lembrar de dividir por 2, tá bom? Toda vez que for triângulo. Então, quem é a base aqui informada? 12? Tudo bem, 12. Quem é a altura? A altura é isso aqui, tá, gente? É sempre uma linha reta em relação à base. Por favor, não se esqueçam disso. E aí, você vai agora lembrar no final de dividir por 2. Bom, 12 vezes 5 são 60. E a metade de 60, 30 metros quadrados. Mole, né? Agora, essa figura é um losango, né? Muita gente fala errado, losangulo. Não, é losango, com S, inclusive, que se escreve.
E ele tem uma particularidade. Ele tem essas duas diagonais aqui que vocês estão vendo, que eu coloquei aqui tracejadas. Nós temos que multiplicar essas duas extremidades dele aqui, ou seja, as duas diagonais, as medidas dessas duas linhas, e dividir por 2 para achar a área que ele ocupa. Então, neste caso aqui, eu vou pegar o 10, que foi informado, que é a diagonal maior, vezes o 6, que é a diagonal menor, que foi informada, e dividir por 2. Olha que moleza, gente. A área não é difícil. Vocês podem ver isso, é tranquilo. Bom, vai dar também 60, que eu vou dividir por 2 e vou encontrar 30 metros quadrados para este losango aqui. Tá bom assim? Tá indo bem? Tranquilo? Alguém tem dúvida? Depois fala comigo se precisar, tá bom? Tô aqui para isso. Próximo slide. Vamos agora falar de volume. Volume, como já foi falado com vocês, é tridimensional. Ele envolve 3 dimensões: comprimento, largura e altura. No caso do cubo, ele é mais fácil ainda, porque o cubo, todas as arestas para quem não sabe, são essas linhas aqui. Ops, escapou. Mas dá para entender, não dá? Ficou meio estranho, mas dá para entender. No quadro eu faria melhor. Aqui, ó, comprimento, largura. Deixa eu ver se eu consigo desenhar agora aqui. Altura. Nossa, mas a minha mão escapou muito aqui, gente. Vocês devem estar rindo, horrores aí. Então, ó, comprimento, largura e altura. Mas elas são todas iguais, gente. Isso aqui é aresta. O nome disso é aresta. É o lado desse quadrado que faz o cubo, né? O cubo é formado por 6 quadrados. Aí, para achar o volume, eu pego justamente a medida que foi dada, que nesse caso aqui do exemplo é 3, e elevo ao cubo. Para quem esqueceu, elevar ao cubo é escrever a base 3 vezes seguida se multiplicando, né? Ninguém vai fazer 3 vezes 3, 9, por favor. Já passaram dessa fase. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27 metros cúbicos, porque eu estou falando de volume. Então, se a gente associasse isso aqui com uma grande caixa d'água, sabendo que 1 metro cúbico é associado, é equivalente a 1.000 litros, eu posso dizer que isso aqui teria 27.000 litros de água. É água pra caramba, né? E o paralelepípedo é a mesma coisa. Você vai multiplicar as 3 medidas que foram informadas para você. Comprimento, largura e altura, né? No caso aqui, 10 vezes 5 vezes 7. Bom, tá fácil. 50 vezes 7, 350 metros cúbicos. Se fosse uma grande caixa d'água, 350.000 litros de água seriam comportados num paralelepípedo assim. Bom, faz uma vez, limpando, fechando, para a gente poder trocar a nossa página, né? O nosso slide de página aqui. Polígonos. Procurei só colocar o iniciozinho, tá? A gente vai desenvolver muito mais, vamos poder fazer outras coisas a respeito. Para esse aqui, eu só vou me fixar em 2 pontos. Vocês têm aqui 3 figuras, são polígonos, com certeza. São formados por linhas retas, são polígonos, tá? Uma região fechada, tranquilo. Nesse número 1 aí, eu estou pedindo para dizer qual ou quais polígonos são convexos. Então, você repara o seguinte, para ele ser convexo, é o que normalmente a gente diz, é a negação do côncavo. O que é o polígono côncavo? É aquele que quando você faz uma linha, parte dela vai ficar fora da figura. Isso já não vai acontecer nessas, tá vendo? Qualquer linha que eu fizer aqui dentro delas, nenhuma parte dessa linha vai ficar do lado de fora da figura. Basicamente é isso, tá? Então, quem é convexo aqui? No caso, vai ser o polígono 1 e o polígono 2. Somente isso. Quem são eles? O polígono 1 é um trapézio e o polígono 2 é um famoso triângulo. O triângulo até que eu posso dizer a vocês que é isósceles, porque ele tem 2 lados iguais. Quase que virou um bonequinho, né? Bom, e a questão 2? Qual é o nome do polígono de 6 lados? 6 é um número que está associado ao prefixo chamado hexa. Hexa. Eu vou falar hexa porque o som é assim mesmo, igual táxi. Então, nós podemos dizer que o nome do polígono será hexágono. Tem gente que fala hexágono, eu também já escutei pronunciar dessa maneira. Mas depois me disseram que era hexágono. Então, vamos trabalhar com hexágono, porque se é hexa campeão, campeão 6 vezes, polígono com 6 lados, hexágono.
Bom, limpando de novo, a mesma rotina, fecha a figurinha ali. Vamos trocar de slide. Próxima página. Agora, nós vamos relembrar um assunto que para vocês é questão dada. Nós temos aqui os monômios, são 3 exemplos, e eu estou pedindo apenas para vocês identificarem para mim quem é o coeficiente, quem é a parte literal. O coeficiente é sempre o número. A parte literal sempre serão as letras, por isso que o nome já diz, né? Literal, letras. São as variáveis que aparecem. Então, no caso aqui do primeiro, x ao quadrado. Coeficiente aqui, a gente pode até achar que é 2, mas o 2 é expoente do x. Então, o coeficiente é aquele 1 invisível. E na parte literal, você vai realmente escrever x ao quadrado. O expoente acompanha a letra, ele pertence a ela, então a gente não vai desmembrar. Na segunda, vocês vão reparar que acontece a mesma coisa. Eu tenho aqui esse 1 invisível, então o coeficiente aqui também vai ser 1. E a parte literal são as 3 letras, A, B e C. E no último exemplo, olha só, eu tenho aqui uma fração, vocês estão vendo? Aí aqui é 4, aqui é 3, então eu já sei que a parte numérica dela, o coeficiente, é 4/3. Logicamente, a parte literal foi a letra que não foi usada ainda. Agora ela vai entrar aqui na parte literal registrada. É só isso, eu não vou cobrar além disso, porque a gente só vai dar continuidade a essa matéria depois. Então, o que eu espero? Que vocês procurem revisar, tenham bastante cuidado, atenção e sucesso. Contem comigo, vocês sabem que podem tirar as dúvidas quando precisar. Não precisa ter receio, tá bom? E boa sorte, tá? Estou aguardando aí a devolutiva de todos vocês. Um beijo, tchau!